Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo. Zico detona. Mentira! O maior ídolo da nossa história cansou de ficar calado e soltou os cachorros contra as declarações que tentaram manchar o seu centro de futebol e a imagem do Flamengo. A palavra de hoje é revolta, e você vai entender ponto a ponto por que o Galinho de Quintino decidiu expor o que chamou de imagens montadas. Como o posicionamento explosivo de Zico contra a narrativa da imprensa e os gramados artificiais pode acelerar o projeto de padronização da CBF e blindar o Flamengo de novas retaliações em 2026? Neste vídeo vamos analisar o desabafo histórico do Rei sobre a estrutura do futebol feminino e a sua guerra declarada contra os gramados sintéticos, que ele chamou de gasto de dinheiro equivocado. Eu vou te dar essa resposta nesse vídeo, mas para você não ser pego de surpresa e entender o peso disso, você precisa conhecer o contexto absurdo que eu vou te revelar agora. O Flamengo lidera um movimento nos bastidores que pode mudar as regras do jogo no Brasil para sempre. Então já esmaga o like, se inscreve no canal para não ser o último a saber e ativa o sininho, porque quando o Rei fala, o mundo do futebol para ouvir. O nosso Rei Zico perdeu a paciência de vez e disparou uma metralhadora de verdades contra a palhaçada dos gramados sintéticos no Brasil, exigindo que o dinheiro seja gasto com grama de verdade e não com plástico. Essa postura firme do Galinho me faz lembrar imediatamente de quando o Flamengo peitou sozinho o sistema para profissionalizar o futebol carioca décadas atrás. É o DNA de quem não aceita nivelar por baixo. O passado nos condena a ver que toda vez que o Brasil tentou inventar a roda contra os padrões mundiais, o preço pago foi a queda técnica. E ver o maior ídolo da nossa história chamando isso de assunto que enche o saco é uma glória monumental para quem ainda respeita a essência do esporte. A radiografia desse desabafo atinge os pilares mais sensíveis do clube agora. Financeiramente, manter um tapete natural de alto nível custa caro e exige investimento pesado em tecnologia. Mas o Flamengo entende que o prejuízo de perder um craque por lesão em campo artificial é infinitamente maior para os cofres. Taticamente, o futebol de passes rápidos e controle de posse do Felipe Luiz depende de um gramado que não altere a velocidade da bola de forma artificial, garantindo que o talento se sobressaia à vantagem técnica de quem se acostumou com o sintético. Emocionalmente, a temperatura da nação é de total apoio ao Rei. Ninguém aguenta mais ver o futebol brasileiro se tornando uma exceção bizarra, enquanto a Europa e o resto da América do Sul jogam na grama natural. Para tudo e presta atenção nisso que ninguém está falando. O que eu descobri agora nos bastidores é que o Flamengo já protocolou um documento técnico pesadíssimo na CBF, provando que em 2025 nenhuma liga de país campeão mundial aceitou um único jogo em gramado artificial, o que isola o Brasil como um cemitério de joelhos no cenário global. O veredito das consequências é definitivo. Se essa padronização exigida pelo Galinho e pela cúpula rubro-negra for aprovada, o Flamengo se torna imbatível, porque acaba a vantagem injusta de adversários que usam o campo de plástico como o 12º jogador. Se a confederação permitir que o futebol brasileiro continue sendo essa liga do tapetinho, será a maior vergonha desde que abandonamos os fundamentos básicos que nos fizeram pentacampeões. O Rei deu a ordem. Futebol se joga na grama e o mais querido não vai sossegar enquanto o padrão mundial não for a regra por aqui. Fica ligado, porque essa guerra contra o plástico só está começando e o nosso maior general já entrou em campo. O nosso Rei Zico perdeu a paciência de forma monumental e detonou publicamente a postura de uma jornalista do Globo, acusando-a de propagar mentiras e usar imagens montadas para atacar a estrutura do seu centro de futebol. Esse desabafo histórico me faz acordar imediatamente de quando tentaram manchar a imagem do Galinho no passado com perseguições infundadas, mas a verdade sempre prevaleceu contra aqueles que tentam derrubar quem construiu o Império Rubro-Negro. O passado nos condena a ver a imprensa muitas vezes tentando criar narrativas para desestabilizar um ambiente na Gávea. E ver o maior ídolo da nossa história defendendo seu legado com unhas e dentes é uma glória que reafirma a integridade de quem respira o Flamengo há décadas. A radiografia desse conflito expõe feridas profundas,
Financeiramente, o custo de ataques à imagem de instituições ligadas ao clube é imensurável, podendo afastar parceiros e prejudicar o fomento ao futebol feminino, que já luta por cada centavo de investimento. Taticamente, o impacto de treinamentos em campos com medidas reduzidas, como as apontadas na crítica, dificulta a transição do trabalho de base para o profissional, o que bate de frente com a metodologia de excelência que Felipe Luiz tenta implementar em todas as categorias. Emocionalmente, a temperatura da nação está em ebulição, com o torcedor saindo em defesa do rei contra o que Zico chamou de falta de informação crônica de quem nunca pisou no local para conhecer a realidade. Para tudo e presta atenção nisso que ninguém está falando. O que eu descobri agora nos bastidores é que as imagens de água preta usadas para criticar o local foram fruto de um problema pontual de saneamento em todo o bairro do Recreio, e não uma precariedade exclusiva da escola de futebol, provando que houve uma manipulação narrativa para atingir o prestígio do Galinho. O veredito das consequências é absoluto. Se o Flamengo e seu maior ídolo continuarem expondo essas falhas de apuração com essa coragem, o clube se torna imbatível porque blinda o seu ambiente de pressões externas desonestas. Se a cúpula rubro-negra permitir que essas críticas sem fundamento passem sem resposta, será a maior vergonha desde que aceitamos passivamente que ditassem o que acontece dentro da nossa casa. A voz do Zico não é apenas um desabafo, é um escudo que protege a nossa dignidade e exige respeito máximo ao pavilhão. Fica ligado, porque quando o rei se levanta contra a injustiça, a nação inteira marcha atrás dele. O nosso rei Zico cansou de ser diplomático e soltou os cachorros contra a manipulação de informações que tentou manchar o seu centro de futebol e o nome do Flamengo. O Galinho foi cirúrgico ao expor que usaram imagens de um problema geral de saneamento do bairro para atacar a estrutura que ele cedeu por puro esforço para ajudar o futebol feminino rubro-negro. Paralelo a isso, o maior ídolo da nossa história também deu um basta na palhaçada dos gramados sintéticos, exigindo que o futebol brasileiro pare de investir em plástico e volte a priorizar o que é profissional, a grama natural. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Como o posicionamento explosivo de Zico contra a narrativa da imprensa e os gramados artificiais pode acelerar o projeto de padronização da CBF e blindar o Flamengo de novas retaliações em 2026? Nação, o meu veredito é visceral. A voz do Zico é o maior peso político do esporte brasileiro. Quando ele se levanta contra os gramados de plástico, ele não está apenas dando uma opinião. Ele está validando o dossiê técnico que o Flamengo protocolou na CBF. Isso encurrala a confederação, que não pode ignorar o maior ídolo do país, provando que as ligas mundiais de elite baniram no sintético. Além disso, ao peitar a narrativa da imprensa, Zico cria um escudo de proteção para 2026, mostrando que o Flamengo e seus aliados não aceitarão mais ataques baseados em imagens montadas ou falta de apuração. A soberania rubro-negra agora tem um general na linha de frente. Se você está com o Rei Zico e não aceita mentiras contra o nosso Mengão, já deixa o seu like agora mesmo. Em resumo, vimos hoje um Zico gigante defendendo o CFZ de ataques injustos, detonando a falta de profissionalismo de quem critica sem conhecer e botando um ponto final na discussão dos gramados artificiais. Minha opinião pessoal, como um torcedor fanático, mexer com o Zico é mexer com a religião de 42 milhões de pessoas. É absurdo tentarem queimar quem sempre estendeu a mão para o clube. O rei deu a letra, chega de amadorismo, seja na imprensa ou nos gramados de plástico. O Flamengo está certíssimo em liderar essa revolução para salvar a integridade física dos nossos atletas e a verdade dos fatos. Se você é Flamengo de verdade, não pode perder as notícias de amanhã. Aqui a notícia é verídica e o sangue é rubro-negro. Se inscreva, ativa o sino para não ser o último a saber e venha fazer parte da nação que sabe tudo sobre o Flamengo. Já é inscrito? Agora sim! Saudações rubro-negras!